Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um Quem Pode podcast para falar a respeito daquela região que o Brasil inteiro conhece, né? É a região do Brás, Pari, Canindé, enfim, a partir do Brás que se estendeu por essas regiões circunvizinhas e que tem um comércio pujante e, é óbvio, tem o assunto que é tratado em maior número, até pela quantidade que lá tem, e é lá que saem até mesmo os produtos para abastecer outros comerciantes desse tipo, que são os camelôs, né? Os camelôs que, na verdade, a gente tem o ícone desses camelôs, que começou uma carreira vendendo caneta e carteira de trabalho, carteirinha para condicionar a carteira de trabalho, que é o Cenoura Bravanel, o inesquecível Silvio Santos, né? Então, falar que camelô não é qualquer coisa, a gente só está falando de que a carreira de Silvio Santos começou como camelô. Aliás, para quem não sabe, ele chegou até a trabalhar numa rádio, mas não dava dinheiro suficiente porque ele ganhava mais como camelô, né? E a gente, então, hoje, aqui, já já, quem sabe o Wagner Rossi chegue, mas ele vai mandar uma pergunta para mim. Tá no trânsito. Não sai no horário, né? O cara tem que sair mais cedo, pô. São Paulo, sexta. Vamos lá. Estou recebendo hoje, óbvio que além da nossa participação sempre constante, o Neilson Paulo e. Manda um alô, Nilson. Alô, pessoal, estamos aqui com nosso amigo, irmão Adriano Neves. Então já apresentou o Adriano Neves, essa era a minha parte. O Adriano Nilson. é. O Essa era a Adriano. minha parte, Nilson. Mas manda ver, Adriano Neves, Adriano, obrigado por ter vindo. Adriano Neves, que é presidente do Sindicato dos Camelôs ali da região do Brás, não é isso? É isso, estamos aí à disposição para poder trazer aqui algo que, de fato, um assunto que venhamos contribuir, né, para que todos, poder público e a opinião pública, tenham conhecimento do que está acontecendo no Brás, para que juntos possamos conscientizar o governo da importância da organização do comércio ambulante nas ruas da cidade de São Paulo, em especial no Brás, Pari, Canindé, né, porque é onde há a maior concentração de trabalhadores ambulantes da cidade de São Paulo, da lei da 25 de março. Então, eu vou começar a provocar o Neilson, para depois pegar aqui o nosso querido Adriano. Fique à vontade. Neilson, na verdade, no último programa, pô, a gente precisa retomar aquela conversa Não, lá. não, Todo deixa mundo pra lá. falou, vocês Não, brigaram lá, não. Não, vamos deixar pra lá, pô. Já chega os problemas do Brian, né, Maurício? Já chega, né? Pô, chega com você falando, não. Você falou certo. Não adianta. Mas vamos lá. Você até me mandou aqui pelo WhatsApp, durante a semana que passou entre um programa e essa gravação, outras imagens de outras ações do poder público com relação à repressão, né? Como se bandidos fossem, repressão em cima de muitos camelôs ali da região. O pau tá torando lá pro lado dos camelôs, não tá, Nilson? Sim, o tempo todo. É difícil, porque a gente sabe que é tudo família, sabemos que tem todas as possibilidades da gente fazer um grande trabalho para poder ajudar aquelas famílias, ajudar aqueles trabalhadores. E, infelizmente, vem ocorrendo esse tipo de comportamento, que não é de hoje. Acho que está na hora, foi esse o objetivo, por isso que o Adriano está aqui, para dar maior detalhe. O Adriano, ele é um cara de campo, ele é um cara que, igual o chão de fábrica, é um rapaz que gosta do que faz, porque essa atividade de você lutar pelas pessoas, não você sabe que você é um cara, Maurício, que eu conheço não há tanto tempo, mas por baixo há quase 5 anos, e você sabe o que é você ir pelo certo e pelo justo. Você sabe o quanto que é complicado e você é fruto dessa condição de lutar sempre pelo seu ideal. O Adriano é um idealista, ele é um rapaz que ele tem essa vontade de querer ajudar, de querer contribuir, de querer, né, de ser amigo. E você sabe que sofre muito, né? A gente que está nesse meio, a gente sofre muito por conta das pessoas, por conta da amargura, do sofrimento. As pessoas, muitos delas não têm condição, cortam a água, cortam a luz, e acaba sendo você sendo uma pessoa como fosse um padre, né? Confidente. E né, o Adriano não é um padre, mas é um pastor. Então ele sabe ouvir as ovelhas, sabe, né, falar, tocar o coração. Então ele é um rapaz bem concentrado. Ele é digno de onde ele está por conta ele é um rapaz que compreende o sofrimento das pessoas e tem que ter essa empatia pelo próximo.
Beleza. Eu vou começar a provocar o Adriano, que na verdade o Adriano, jornalista velho, tem a história na cabeça, né? Eu lembro que em 99 o Afonso José da Silva ocupava o cargo, né, de presidente do Sindicato dos Camelôs daquela região. Ele era conhecido como Afonso Camelô, né? É, parceiro do Eneilson, né, Nilson? Sim, Vocês sim. eram O muito amigos. Afonso, sim, Em muito. 99, ele sofreu um atentado quando ele denunciou a Mas, cobrança de propinas por parte de autoridades públicas que sim. cobravam propina para o camelô poder trabalhar lá, né? E aí, em 2010, não teve jeito, que aí não foi mais um atentado. Aí, realmente, ele foi assassinado, né? Então, mostra, primeiro, a corrupção desenfreada que tinha naquela época, e a gente sabe que abafa o caso, mas a corrupção não abafa, né? Infelizmente, porque a corrupção é uma maravilha, né? Enquanto não pega, tá tudo certo. Você se esbalda na grana. E é verdade. Toda fortuna é escrava do ilícito, já me dizia um juiz, né? Um juiz de direito me dizia isso. Então, se não é, uma hora vai ser. E nós temos, então, esse histórico, e hoje você está nessa condição, que já não se tem, pelo menos não os escândalos, não estou dizendo que não exista, mas não se tem um escândalo com relação à corrupção no Brás. Mas a gente sabe como é que funciona o negócio. Não é tão fácil assim. Não vamos dar de poliana aqui e dizer que está tudo certo, que não está. A gente sabe que nunca está. É sempre criando dificuldades para vender uma certa facilidade. Você está ocupando essa presidência desse sindicato hoje, né? Dá medo de estar numa parada dessa, cara, porque você está numa linha de fogo, né? Você está ali já onde um presidente desse sindicato que hoje você representa, sofreu um atentado e na segunda não erraram, né? Depois de 10, 11 anos, foram lá e resolveram a conta. Você não se sente meio perturbado ou atemorizado com relação a estar ocupando um cargo desse? Bom, Maurício, antes de mais nada, eu quero te responder, mas eu quero fazer menção aqui da honra que me é ouvir, né, o Neilson Paulo, falar do quanto eu posso ser digno de estar ali e o perfil, a qualidade que hoje nós temos para poder presidir o Sindicato dos Camelôs, mas também eu quero devolver a ele porque ele sabe, eu sou um aluno. Quando eu comecei no sindicato, ele estava cumprindo ali com o papel de assessor do Afonso, né? Acho que ele já foi falado aqui. E ele confiou através de um amigo chamado Miguel, que é nosso compadre também, né? E os demais que foram me abraçando após ele ter confiado que eu pudesse ali caminhar com ele, desenvolvendo ali o trabalho de assessoria, né? Para o Afonso, mas na verdade eu era assessor dele. E ele era o assessor do Afonso. Dizia eu que era Era assessor. assessor. E aí, graças a Deus, nós fomos aprendendo aí dia a dia e como entender a dificuldade do trabalhador ambulante por conta da represária, né? Por conta das coisas que vem acontecendo no decorrer desses anos e nunca se achou, nunca se foi encontrada uma solução apresentada por parte do poder público. Então, quero que fique registrado, Nilson. Você Sim. sabe disso, meu compadre. Eu agradeço. É que nunca deixo de destacar o quanto aprendi, né? E hoje, se sei alguma coisa, vem da sua parte, além dos demais. Eu tive conversando com um amigo, né? O Francisco, que, como já diretor ali do sindicato, Sou secretário, né? secretário, né? Me abraçou também. E tinha uma confiança e aprendi muito com o trabalho de rua com ele. No decorrer aí os demais. Mas enfim, meu amigo, o desafio ele é grande. Ele é muito grande. O medo, eu vou te falar que quero ser muito modesto em falar que não há medo. Eu fico preocupado. Existe uma grande preocupação, como o Neilson falou, a questão do sofrimento dos trabalhadores e a aflição que nós passamos, nós que somos representantes, para querer, às vezes, transmitir para as autoridades o risco e o perigo que os trabalhadores estão passando por conta da falta deles apresentar algo que realmente venha solucionar um problema. Um problema. E quando eu falo trabalhador, Maurício, eu estou falando porque existe uma gravidade, algo muito sério. A corrupção, ela vem imperando durante todos esses anos. O que acontece é que são fases que, às vezes, ela fica mais aflorada, destaca mais. Às vezes, alguém descuida
daquele ato corrupto, seja por parte do trabalhador ambulante, seja por parte do agente do poder público, mas eu digo que o ambulante, na verdade, ele é uma vítima. Ele é uma vítima quando coloca um vendedor ambulante que apreende, um esquema montado entre prefeitura, subprefeitura e o trabalhador ambulante. Não, eu sou presidente do sindicato e quero que isso fique muito bem registrado. Se eu estou trabalhando em uma banca, é o único meio que eu tenho para poder levar o meu pão de cada dia. Nunca fui vítima, nunca participei de nada ilícito, de nada dessa natureza. Mas eu já tive mercadorias apreendidas. Mas se eu estou trabalhando, é o meu único meio de sobrevivência. Seria eu hipócrita se eu falar diferente? E se alguém pensar que não, se alguém viveu o que nós vivemos? Você está com a sua banca ali trabalhando e passa alguém e diz: olha, se você não der R$ 10, se você não der R$ 20, amanhã você não trabalha. Você acha que eu vou deixar de dar R$ 10 para poder não levar o pão de cada dia para minha casa? Eu vou te interromper aí agora, porque você está dando um exemplo. Não, para ficar Real. claro, Neves. Não, sim. Isso aí é óbvio. É óbvio. É óbvio. O Brasil, até teve um gringo aí que falou que o Brasil era um país corrupto. Até aquele Kirk que morreu, né? E que falava do Brasil, que era um país de corruptos, e criticaram o cara. Eu não sei por quê. Talvez quem criticou e mora no Brasil Mora aqui. acha que mora em outro lugar, né? Não vive Então, aqui. é verdade. Por quê? Você está dando o exemplo dos R$ 10, e a gente tinha lá atrás, né, como o guarda, a gente falava da corrupção, a gente sempre usava o guarda de trânsito, né, o guarda da estrada, que já dava carteira com uma notinha de 50 contos já nos documentos. Então isso era uma coisa lá atrás, que a gente já tinha como negativo. Só que, tudo bem, você está falando, pô, me dá 10, 20 conto, tal, porque o cara vai falar, pô, 10, 20 conto? 10, 20 conto. Mas são 1.000 pessoas, 10, 20 conto cada um, é 20 mil por dia que você levanta. Exatamente. Eu lembro, são casos que eu vou contar aqui, porque sem medo nenhum. Eu tinha 19 anos e um despachante em Guarulhos, posso falar porque tanto ele quanto o sócio já morreram. E eu tinha 19 anos e fui levar alguns carros de uma empresa aqui em Guarulhos para fazer o licenciamento em São Paulo, lá no Detran de São Paulo. E aí ele pegou e me deu, na época, não vou lembrar, mas uma nota de R$ 20. Não tinha nota de R$ 20, nota de 10 contos. Não sei quanto que era esse dinheiro lá. Ele me deu a nota de 10 contos lá e eu botei dentro do documento. Ele falou: você entrega o documento pro cara com esse negócio dentro. Beleza? Beleza. E aí eu peguei o carro, fui lá e entreguei pro cara. O cara falou: não é isso não. Ele pegou e me devolveu metade do valor. Falou: você vai vir com outro carro? Tal, então depois você traz no outro. Ele me devolveu, eu dei 10 contos pro cara. O cara falou: não, é muita coisa, é só 5. Então, por quê? Porque o volume de veículos que eram licenciados era absurdo, a grana no final do dia. E a gente teve, depois do desmonte do Detran e tudo mais, a gente teve Lava Jato como ícone, que você viu que no final não deu em nada, né? O chefe da quadrilha não, da máfia da Lava Jato, preside o país hoje. Então nós estamos, na verdade, a gente está numa roça e a gente vê Quer prender os outros. o judiciário deitando e rolando fora do devido processo legal. Tudo, eu sou vítima, eu abro um inquérito. A gente está vivendo um momento em que a gente percebe que parece ser legal ser bandido no Brasil e não trabalhador. E o camelô que está lá, e aí eu vou voltar para fechar e voltar a palavra para ti, quando você fala, pô, se tem o corruptor, é porque tem o corrupto que topa pagar. Mas peraí, meu, você tá lá, você vai fazer o quê? Você vai para casa e vai falar: não, sou homem íntegro, não dei os 10 contos pro cara, só que amanhã eu não trabalho. Amanhã minha família não come. E eu vou partir desse para um outro exemplo de uma possibilidade de legislação que são as outorgas, de você construir um prédio além da altura permitida, tal, que é uma corrupção legal. Ou seja, eu tenho um prédio que eu estou construindo e a legislação diz que eu posso só construir 20 andares. Aí o cara vem do lado e constrói 24, porque ele pagou a outorga. Ah, mas como assim? Não, a outorga é um valor que você paga para poder não ter que cumprir aquela legislação. Meu, isso é uma corrupção oficial e legalizada. É um absurdo isso. E aí, no final, dependendo de quem for, ainda tem aquelas obras que tem o tal do TAC, termo de ajustamento de conduta, que para mim fica mais bonito o termo de ajustamento ao crime. Porque o cara comete a infração e aí vão lá e faz um ajuste, ele dá alguma coisa em troca e continua o que era errado, passou a ser certo. Então, dentro dessa realidade, dentro desse dia a dia,
que o camelô que está lá, ele tem a GCM, Poder Público, ele tem a Polícia Militar, Poder Público do Estado, ele tem o fiscal da prefeitura, Poder Público Municipal também, e está todo mundo em cima de tomar um dinheirinho desse camarada, porque como são muitos, vão tomar um dinheiro desse povo todo. E eu não vou entrar aqui nem no caso das facções que estão permeando todos os segmentos e que provavelmente devam também chegar nos lojistas ou dar aqui a taxa de segurança que não vai acontecer nada. Então, hoje, a situação desse cara é muito difícil. Eu estando numa loja, eu me sinto meio protegido pelas paredes. Agora, na rua, sou eu o tripé aquela mercadoria e que a qualquer momento alguém pode levar. Como é que se sente, você que representa essa categoria também, trabalha assim, como é que se sente essa pessoa quando ela sai de manhã de casa? Vamos passar para as pessoas, para que elas ou se identifiquem, se também passam por isso, ou tomem conhecimento aquelas que não passam por isso? Como é que se sente o cara quando ele sai de casa com a mercadoria? Pô, vou trabalhar, não sei se a polícia vai tomar minha mercadoria, não sei. Sabe, é uma pressão absurda, né, psicológica. Como é que se sente um cara desse? Maurício, como eu estava falando, muito bem colocado, é a forma que você enxerga e vê as coisas que já vem lá de trás por conta da questão também do automóvel, que isso acontece, e quando você coloca isso, acontece em todas as categorias. Infelizmente, há sempre alguém que causa um dano por conta das questões da corrupção mesmo. E lá no meio do comércio ambulante, não é o mesmo. Essa questão do sentimento é muito complexo. Porque outro dia eu estava falando com algumas pessoas, e até gravaram, porque tem gente morrendo todos os dias, trabalhadores ambulantes. Eu cheguei a colocar que é um crime o que as autoridades, o poder público, quando eu falo poder público, eu coloco o município e coloco o estado, porque o estado fornece a polícia militar e para que o município administre em relação à operação delegada. Esse sentimento da pessoa quando sai de casa, no decorrer dos muitos dias, isso gera infarto, derrame. A pessoa está na banca Estresse. trabalhando por conta do estresse de sair preocupado se aquela mercadoria vai ser apreendida ou não, porque já foi apreendida outro dia. Ele se endividou e teve que pegar dinheiro com a agiota, comprar mercadoria. E aí tem aquele cliente que às vezes não paga. Tem aquelas despesas diárias que tem, que é um encargo muito, muito grande diariamente. Ele paga para guardar o carro no estacionamento, ele paga para a pessoa puxar, que às vezes ele não tem saúde para puxar. Estamos falando de pessoas de idade Mulheres. já avançada, mulheres. Então, uma carga terrível. Já é uma pressão psicológica. Se ele vai conseguir vender, mesmo a fiscalização deixando, se ele vai conseguir trabalhar para manter a casa, a família dele. Então, voltando aqui à questão do pagamento, quando nós falamos assim, se a pessoa chega a mim e vai pedir R$ 10, senão amanhã eu não trabalho, ou senão se ele chega de manhã e pede os R$ 10, eu não vou conseguir trabalhar o resto do dia, as pessoas que julgam por aquela pessoa que dá R$ 10, não imagina que aquela barraca bonita, cheia de mercadoria, é tudo que ele tem. E ali ele tem que arrumar dinheiro para poder manter as despesas dele, da casa dele, da família dele, tem que pagar fornecedor e muitas das vezes a agiota. Aí não tem, na consciência dele, ele sabe que é errado ele pagar R$ 10, mas eu quero ver quem é bom e não podemos ser hipócrita. Não, eu não vou dar os R$ 10, pode levar tudo que eu vou aguentar. Eu vou aguentar o agiota, que é aquela brincadeira que tem, mas é uma brincadeira que é realidade. Um agiota que só bata e não mate, só alege, entendeu? Mas não mata. Olha a situação do não, trabalhador. de fato isso acontece. Então o que É acontece? verdade, cara. Você não vai dar R$ 10, então o que acontece? Eu parei de montar a barraca por conta do ofício de poder representar o trabalhador que não tem tempo, mas eu também hoje não teria estrutura de ficar montando barraca, porque eu não aceito mais isso de estar pagando. Eu não aceito. Eu não aceito mais isso de estar pagando. Mas se eu montar, eu sei que eu vou ter que pagar. Mas como eu não aceito mais isso, eu andava com carro viajando, você falou de carro, eu andava viajando o Brasil inteiro fazendo vendas. E a dificuldade de ter um carro, às vezes, regularizado, e quando é regularizado, tem alguma pendência, alguma coisa de aparência, uma coisa mínima. De você parar nas rodovias, eles implicam, tá, o documento tá bom, mas isso aqui, bacana, você aqui sabe, você tá com o carro cheio de mercadoria, você tá com tudo certinho. você Cadê a tem- nota? Cadê a nota? Aí a nota não bate com a placa do carro, que eu descobri que tem isso. 50 conto tem que dar. Ou perde tudo e aguenta as consequências quando voltar. Ninguém entende, não. Então,
Infelizmente, nós vivemos esse cenário no Brasil que é muito triste. O sentimento é esse. O trabalhador, que às vezes a polícia não precisa nem passar naquele dia na banca, mas a sequência dos dias anteriores leva no decorrer lá na frente um Muita gente. infarto, um derrame, e perdemos muitos companheiros na banca e ter que socorrer e morrer nos hospitais. É muita pressão, né? É muita É pressão. muita pressão. É Muita muito. pressão. Eu estava vendo outro dia uma matéria a respeito do sistema prisional. Mas o cara lá dentro tem telefone, porque o outro faz churrasco, o outro faz não sei o quê. Eu fui amigo, né? Infelizmente não está mais com a gente, mas eu fui muito amigo de um camarada que era agente penitenciário do Carandiru, né? Mas isso já faz muitos anos, e ali havia ainda, não tinha nem história de facção, nada disso. Então ele já tinha uma preocupação do dia a dia, uma proteção que ele esperava ter e não tinha do Estado, que é para ir para casa, voltar e não ter que abrir brecha para facilidades de gente que está presa, né? Por conta de sofrer ameaça ou represália dentro de casa. Hoje eu fico imaginando essa profissão. Eu até comentei isso, eu fico imaginando o cara ser agente penitenciário, que ele está lá dentro tomando conta dos presos, o cara chega e fala assim, ó, vai entrar um telefone aí, ouviu o cara com o telefone, ó, você não viu nada. Ó, porque, vamos lá, o cara fala, você não viu nada. Se ele for, não, você correto, e falar, não, eu vi sim, já ficou com um X na testa, né? Verdade. Hoje, pô, mataram o delegado, mataram o chefe de polícia, cara. Depois esperaram 11 Quem é anos. nós? Tiveram paciência. Pois é. Estavam querendo matar o Sérgio Moro, estavam matando. Meu, os caras articulam de um jeito inimaginável. Inimaginável. Então, como é que fica um agente desse? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, para você que prestou atenção até agora nesse nosso bate-papo, é para falar o quê? Que a gente não pode ignorar, não existe. Existe sim a corrupção, o me dá um troco aí, às vezes pouco para quem paga, né? Porque, pô, é só 10 conto, é melhor dar os 10 conto, tá? Mas é 10 de mil, é o que eu tô falando, é 10 mil. Então, quando você fala em 10 mil por dia, você está falando em 300 paus por mês, cara. E aí se dá. Então, aí também não é só para um, porque aí tem que dar um pouquinho para um pouquinho para outro. E tá todo mundo fingindo que não existe nada disso. E existe. E agora, eu vou até eu vou fazer o seguinte: o Wagner já me mandou, o Wagner Rossi não vai conseguir chegar a tempo aqui do programa, mas eu pedi, falei, me manda aí a pergunta de onde você está. Tecnologia é outra coisa, não, cara? É. Eu vou pôr a pergunta do Wagner aqui. Vamos lá. Senhor, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos aí, Neilson, Adriano. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Adriano. Adriano, em meio a tantas associações que existem aí no Brás, chega até a confundir aí o pessoal, os camelô, etc, etc. Qual que é a diferença entre ter um sindicato e ter uma associação? Existe alguma diferença sobre isso? Bom, vamos lá. Até vou deixar você responder, né? Até depois, dependendo aí, a gente até faz mais afina um pouco mais as respostas, porque as pessoas realmente não entendem a diferença entre sindicato e associação, né? Posso falar já? Pode. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Wagner, um abraço, achei que ele estaria aqui, gente boa, nosso amigo. Há uma diferença na questão da estrutura institucional, não muda muita coisa. Porque por que, o Maurício, eu estou falando isso? Porque o que vale é a intenção. Se eu tenho um sindicato que ele luta em prol da classe do comércio ambulante, e se tem uma associação que ela também trabalha em defesa em prol do ambulante, eu acho que a diferença é pouca, porque o que importa é a causa. Eu acho que o que mais importa é a causa, por que nós estamos lutando. Aí existe a questão do sindicato na sua prerrogativa, e nós sabemos que o sindicato só pode ter um por município, né? E, então tem a questão das associações por conta as demandas, a quantidade de trabalhos, projetos sociais, ações sociais, que uma associação ela consegue agregar tudo a ela para poder não só defender uma determinada classe, mas para desenvolver também muita coisa que acaba fazendo aquilo que muitas vezes o governo não faz. Por exemplo, nós temos a Simp, que é uma confederação, né? Começou com a associação, não é isso, Nilson? Sim. É E nível depois nacional. foi ganhando, crescendo em uma proporção, se tornou uma confederação. Inclusive, eu represento em alguns estados
até lá no Rio de Janeiro, né? E faz um trabalho, o Nilson faz um trabalho social de uma grandeza que eu ainda com o sindicato não consigo fazer. Eu vou, para você entender a diferença como ele disse, o Adriano, né? Uma coisa mais ou menos parecida. Mas onde é que está o crucial da diferença entre o sindicato e a associação? A associação é um grupo de pessoas que têm interesses comuns, né? E que se associam Sim, livremente e fazem representação até com relação ao aspecto profissional, de trabalho, social, cultural, enfim, é uma associação. o Mas sindicato é ela mais não uma tem. formalidade, Sim, né? sim, mas ela arregimenta um grupo É, de pessoas. exatamente. Então, vamos supor, dentro do Brás, eu posso ter a associação, posso criar uma outra, você criar uma outra. Você pode ter 5, 6 associações e eu, como pertencente a esse grupo de pessoas que tem um interesse comum, posso me associar a qualquer uma delas, que pode me oferecer alguma coisa em troca dessa nossa união. Sim, Já o sindicato, não posso ter vários, vai ter só sim, um. Por exatamente. quê? Porque, na verdade, o sindicato ele tem a representação formal legal, Exato, né? Porque ele representa, na verdade, uma classe profissional. exato. Não é só pessoas com interesses comuns, não. Sim. São pessoas que estão laborando na mesma função, com os mesmos problemas, as mesmas necessidades. Então, você representa uma categoria, Exato. não meramente pessoas que se associam livremente. E eu, Sim, querendo me sindicalizar, ao entrar num sindicato, ao invés de uma associação, e posso pertencer aos dois, claro. posso estar numa associação e posso me sindicalizar, só que, por exemplo, trabalho no sindicato, né? Trabalho de formalizar com a classe patronal de determinada profissão, eu vou metalúrgico, então, nós vamos fazer aqui o banco de horas, então tá legal. Aí vai ser feito um acordo junto com o Ministério do Trabalho, com as empresas, e as empresas terão que cumprir. A associação, ela até pode negociar alguma coisa, mas ela não tem o O mesmo poder legal. poder. Sim, O sindicato não. O sindicato tem o poder legal de fazer isso, tem o poder legal de representar a categoria. Ou seja, o Adriano, nós temos aqui, você é presidente de associação, certo, Neilson? sim, Então, o Neilson, ele representa uma associação e aqui o Adriano, o sindicato. O poder legal é dado ao Adriano, né? Então, o Adriano, ele tem o poder de representar, junto aos órgãos público. públicos, a categoria. E você, o Neilson, ainda que possa manter contato com os agentes públicos sobre alguma necessidade, não vai poder formalizar alguma coisa entre a associação, o poder público, que garanta a classe profissional. Quer dizer, quem garante a classe profissional é o sindicato, porque ele é o único que detém o poder legal. Você não vai ter 2, 3 sindicatos, você vai ter só um. É o que Exato. se permite por. Por Então, para município, ficar né? clara a diferença e a importância. Na realidade, Maurício, o termo camelô não tá dentro do. É ambulante, né? Porque é reconhecido, né? Camelô acabou usando esse nome, mas quando sai o TPU, o termo de permissão de uso, é para você ter em cima como que fosse ambulante, né, Adriano? Sim, Sim. sim. Então a gente chama camelô porque foi um nome tradicional, né, de muito tempo. E aqui, voltando um pouquinho, só um pouquinho lá atrás, Maurício, quando a gente fala da questão da corrupção e um monte de coisa, quando lá atrás, em 99, quando o pessoal estava no Lago da Concórdia, naquele bolsão de camelódromo, e a gente sabe que eram s- 1.000 e poucos trabalhadores ali. E não existia esse negócio de crime organizado, PCC, milícia. E o que é que nós vimos ao longo do tempo? Eu acho que você tentou, e você quis dizer de uma certa forma, que parece que ele atrai o negativo para as atividades, para poder massacrar, para poder, de uma certa forma, falar, vou punir porque eles estão associados a alguma coisa. Então você imagina que a gente, principalmente você, Maurício, você nasceu num período praticamente da ditadura, aquele cruel mesmo. Então as polícias, quando você via um policial, as pessoas tremiam. Quando você via a polícia, se você não tivesse com documento, você sabe como que era a vida das pessoas. E hoje você vê o que é que eles atraíram.
E as pessoas ficam falando, nunca aqui em São Paulo trataram sobre milícia. E hoje, você sabe muito bem, eu estava assistindo, hoje o Braz fala que há milícia, que há tudo isso, mas foi atraído por quem? Foi atraído por quem? Foi por esse trabalhador ou através desses agentes públicos que você sabe que sempre está por trás dessa sacanagem? Alimenta, né? Alimenta, eles acabam alimentando a situação que aquele trabalhador, que ele nunca passou, e ele acaba sendo refém daquelas de situações, que acaba o bairro sendo tomado e e todo mundo fala um monte de besteira, que tem isto, que tem aquilo, e o trabalhador que precisa estar ali trabalhar, está sofrendo, está com toda a dificuldade. Porque você já imaginou a polícia militar, cara? Os caras ficar correndo atrás de um coitado com uma sacolinha de mercadoria. E às vezes muitos deles, Maurício, eles pegam 10 camisetas e colocam no chão ali e vendeu aquelas 10. Ele vende, volta lá, ele pega por 8 e vende por 10. Ganhou 10, ele vai ganhando dia a dia. Tem muitos que vivem assim. Principalmente com aqueles que já perderam bastante. Hoje, cara, é de uma tamanha crueldade que não dá para pensar quem atrapalha, quem esse povo atrapalha, e quem ganha com tudo isso, Maurício. A gente acaba, não é que nós nos cansamos, mas parece que quando a gente quer trazer a sociedade para esse momento, para dizer que essas pessoas merecem a dignidade, o respeito, e cada vez mais é mais cruel, cara. As ações do Umbra é mais cruel. A gente imagina que vai reduzir, que vai reconhecer que as pessoas. Não vai, cara. É uma coisa impressionante que está acontecendo naquela região. Não consigo entender para quem ganha com tudo aquilo. O que se. Maurício, é 1 milhão, cara. É R$ 1 milhão por dia. Gasto com polícia militar, em operação delegada. Com polícia militar. Com operação delegada. O custo do Estado para ter E agora a GCM. esse policiamento, então, você está dizendo para mim 30 milhões, que 30, você acaba gastando é 1 milhão por dia. para fazer essa repressão em cima do ambulante, 1 milhão acaba custando 1 milhão. por dia. É mais fácil pegar e dar. Não, e não cria. Dividir 1 milhão pelo número e de não camelôs, cria- fala, não, vai para casa. cara, Né? Mais fácil. Não cria instrumento público. As pessoas. Eles não querem, eles querem poder trabalhar, ter a dignidade, cara. Essas pessoas. Olha, muito Mas o Brasil não. O Brasil de hoje é o país, é o Brasil do Bolsa Família. O Pois Brasil não trabalha não, que eu Pois te é. dou 700, 800 exatamente, cruzeiros, tem- eu dou teu gás, Pois eu é, dou o teu vale, vamos ver, né? Essas Eu pessoas vai ter pagam- vale motel eles aí. não têm esses direitos, essas pessoas, por quê? Porque passaram a vida toda ali tentando trabalhar, correndo. Eles acreditam no país. Se são seres humanos que acreditam nesse país, você sabe. Você é de Difícil, família é difícil. pura, família simples, são pessoas puras, simples. Deixa eu voltar pro Adriano. Adriano, dentro do que a gente tá conversando, eu vi que você estava mexendo no telefone aí. Tem alguma coisa que você quer falar? Não, tô tranquilo. Eu tô... Não, mas você quer falar Quer alguma falar? coisa aí. Não, Porque às vezes a gente. Não, às Abre o vezes. coração, né, veja, Maurício? não, é verdade. Porque, É. às Não, é que vezes, quando veja fala- bem, às vezes, ainda que você tenha uma pauta básica, né? Às vezes tem coisa que eu quero falar, né? Sim. E o camarada ou não me perguntou, eu não tive oportunidade. Então, eu também dou entrevista. Não é Não sou porque só são entrevistador. coisas- Então, às vezes tem coisas que você quer falar e Sim. que não está dentro do que foi passado de uma pauta, É. e comigo não tem esse negócio. Abre o coração. Não, o bom é que. Abre o coração e bom é que arrebenta. o bom é quando a gente começa a ver as coisas, espiritualmente falando, se encaixando de forma perfeita, porque a coisa fica mais autêntica e verdadeira. Porque as coisas que eu penso, às vezes, colocar, é o que já está sendo discutido no decorrer do nosso diálogo. Então, isso nos traz um conforto. E dentro do que os senhores estavam falando, me preocupa, viu, Maurício? Essa questão quando o Neilson coloca a despesa que nós temos hoje no nosso estado, nosso município, de 30 milhões para poder bancar uma operação específica para combater uma classe que não se é apresentado propostas de organização por parte do governo. Nós estamos falando, Maurício, de 30 milhões por mês e nós, Nilson, sabemos que temos aí o censo do próprio poder público.
150 mil camelôs na cidade de São Paulo. E aí? Não é só Brás. Então, quando você pensa de 30 milhões, aí vamos colocar que a maior, onde há a maior concentração, que é ali no Brás, se você desenvolver, enquanto gestor, um projeto que você possa atender a metade daqueles trabalhadores de uma forma e a outra metade de outra. Por que eu falo isso? Porque enquanto representante, antes de mim teve muitas, mas só do tempo que eu estou, já tivemos diversas reuniões e apresentamos várias propostas que o Brás melhora, fica muito melhor do que da forma que está, com as operações que está acontecendo. O interessante é que as operações nós estamos tendo, nós, quando falo é nós, o povo, o cidadão, o contribuinte da cidade de São Paulo, ele está tendo uma despesa com um departamento, com um órgão público que é sustentado, mantido pela população, de 30 milhões, que isso poderia ser resolvido com propostas que nós temos apresentado. Detalhe, quando a operação está da forma que está, agora eu te faço uma pergunta e fica para o ouvinte: qual rua do Brás hoje está organizada com a operação que já se faz 2 anos? Nenhuma. Não tem uma rua organizada no Brás por causa dessas operações. Ao contrário, tem piorado. Vamos colocar aqui o seguinte, pelo amor de Deus. Nós participamos de reunião de bairro, onde tem o Conseg, chamado Conseg, que faz em várias É o várias Conselho de localidades. Segurança que Conselho. tem todas as E eu cidades. tive ali, eu até ia falar algo e evitei, falando da questão de segurança pública, aí você chega em uma rua do Brás, É. em uma rua do Brás, Isso mesmo. chamado Rua Rodrigues dos Santos, e você vê ali diversas viaturas, van, Splinter, Choque. Spin, parados em uma única rua do Brás. É uma coisa impressionante. Parece que só tem camelô no Brás em uma rua, então. Parado, estacionado, e um exército de pessoas, trabalhadores da Polícia Militar e GCM, sabe? cara, naquele lugar. E a gente sabe que esses homens, eles foram treinados e preparados para outras ações. E eu tenho certeza que a Polícia Militar, porque eu participo de alguns eventos de graduação, de alguma coisa da Polícia Militar, e tanto da Municipal, da GCM, e a gente vê o cuidado que eles têm e quanto eles se dedicam e sofrem para poder estar pronto para me proteger. E eu ando nas ruas desprotegido como muitos cidadãos, porque hoje nós temos 1000 policiais em 4, 5 ruas do Brás. E a maioria em uma rua só do Brás. Gente, me ajude aí. E aí? É revoltante. É revoltante. A 500 metros daquele quadrado ali do Brás, da Rua Oriente, Monsenhor de Andrade, Barão de Ladário, Maria Marculino e Transversais, e João Teodoro, Valtier, 500 metros dessas ruas, se nós puxarmos os dados de ocorrência de furto a todo instante. É verdade. Corre atrás de camelô. O furto nessas ruas diminuíram. Mas nas demais, a 500 metros daquela região ali, aumentaram. E os moradores falam isso. Uma polícia que não tem tempo para correr no Brás atrás do ladrão. A polícia que está correndo atrás de trabalhador. Entenda, os ladrões não estão roubando no Brás, não é porque a polícia está correndo atrás do ladrão que está no Brás. Ele está correndo atrás do trabalhador. E o ladrão, quando ele está correndo atrás do trabalhador, o ladrão está passando para ele e olhando ele correndo atrás de um trabalhador, Maurício. Isso é um absurdo. Você enquanto cidadão, observar e ver o quanto a sua família, que você está no Brás, a sua família está no bairro, e a sua esposa indo no mercado e pode ser assaltado. E quantos assaltos não tem na região do Brás, fora daquele pedaço, por falta de policiamento que chegue na hora. Se você espalhar 1000 polícias, 1000 policiais que tem em 4, 5 ruas principais do chocante, Brás, se você distribuir esse policiamento na região, meu amigo, cai o crime, cai o índice de furto, ele vai diminuir no geral, as pessoas vão estar mais Mas seguras. eles não estão lá para isso, cara. Que parte da Não, mas história? o que Então vamos lá, provoca vamos lá. indignação Não, sim, eu também não é- estou é. aqui indignado com o que eu Você tô não, ouvindo. Maurício, você não viu? Mataram o cara honroso, Agora vamos o fazer Rui um Ponte, memorial. cara. Deixa eu falar uma coisa aqui. Mataram o cara e tanto. Tá vendo o absurdo que coloca, o absurdo das coisas? É revoltante. Agora vamos lá. Aí a gente tem isso que você falou, porque tem um outro lado, né? Quando a gente fala polícia, a gente está falando da instituição, né? A polícia.
não é um objeto, não é uma coisa. Nós estamos falando de homens. Seres humanos. Nós estamos falando também de seres humanos. Da mesma forma que a gente fala do trabalhador, que fique bem claro isso. Bem claro. Quem está falando aqui é filho de polícia. Eu era tão bonzinho, Nilson, que meu pai não deixou eu ser polícia. Fui 2 vezes fazer exame. Fui 2 vezes fazer exame lá, meu pai ligava na academia de polícia, se identificava, dava meu nome e falava, pode ir que você não vai passar. Então, eu virei jornalista. Acho que fiquei um pouco pior do que ser polícia. Então, vamos lá. Mas eu vejo o lado desse policial, que sabe tudo isso que nós sabemos, sabe que alguém está levando alguma coisa, sabe que alguém está ganhando alguma coisa com isso, e ele está lá. Refém. E ele está lá, e é o cara que muitas vezes... porque o cara tem que ter dom para ser policial. O bom policial, ele tem isso como um talento. Ele tem que ter talento naquilo, tem que ter dom, tem que ter chamado para ser polícia. Não é qualquer um. Os maus policiais, muitas das vezes, não foram chamados para aquilo. Estão lá pela grana, pelo salário, aqueles que, se o criminoso foi para a esquerda, ele vai para a direita, está ali esperando sua aposentadoria dele. E tem aqueles caras que, como eu tinha, essa vocação de realmente querer proteger a sociedade, pegando o ladrão, o bandido, o criminoso. Eu não estou falando não do pé de chinelo, eu estou falando do graúdo. O meu objetivo, talvez meu pai não deixou. É a rota Meu dele. objetivo era pegar Igual o Maluf. o graúdo, o peixe grande. Igual o Maluf. Sim, então, esses caras, fique à vontade, esses caras também passam por uma pressão psicológica que é absurda. Você vê aquele policial que foi filmado, e é óbvio, vai responder, vai se lascar, que pegou o motoqueiro lá e jogou o motoqueiro da ponte. Da ponte. Imagina, não. O estresse do cara. Você imagina o nível de estresse, porque eu digo o seguinte, estou falando isso para ficar registrado, que aqui a gente está falando contra quem determina as ações, por que determinam as ações e como usam... O mal que faz, né? Como usam a instituição, os homens, os seres humanos, profissionais da polícia, para ir atrás de outros trabalhadores e eles vão ganhar com isso. E a gente sabe que tanto que está pagando como o que está lá correndo atrás, sabe que está errado isso. Todos sabem. Então o estresse é mútuo, né? É tanto de quem corre como do está correndo atrás. Positivo. Então fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu digo isso porque a polícia nunca é chamada. Olha, vai ter um churrasquinho lá na nossa rua amanhã e a gente vai passar o dia lá, mas tudo organizado, bacaninha. Avisa o pessoal da polícia para passar lá, comer uma carninha lá. Não, tem isso não. Não. Vai. O cara nem vê futebol, mas ele tem, quando tem um Palmeiras e Corinthians, ele tem que ir lá, porque os idiotas vão sair na porrada, e ele é obrigado a ficar lá no meio. Com um cacetete no meio de 10 mil caras, e ele não pode, não, e se ele bate, vão filmar e falar que ele bateu. Não, é uma sacanagem. O Fenômeno fez lá, que derrubou. Não, é sacanagem. E o cara teve que segurar ali, pô. Meu, você torcida? tem ideia da Absurdo, coisa? cara. Então é absurdo. Você coloca um cara uniformizado, portanto, um alvo fácil, ele mais um ou dois, É assim mesmo. 5 mil de um lado, 5 mil do outro, fala assim, ó. E Se vira. Você tá só com esse cacetete, não vai ficar batendo muito nos outros. Meu, ninguém... Ah, não, a polícia... O discurso é assim, a polícia não é bem preparada. Ninguém tá preparado para ficar com 5 mil na frente, 5 mil atrás, e você não poder nem sacar sua arma, porque se você sacar... Eu sacar a arma, eu já dou uma metralhadora em todo mundo. Né? Não é verdade? Porque é o filme 300, né? 300 contra 30 mil persas. Você tá lá, meu, Espartanos. óbvio, vão morrer todos no final. Então, eu tô deixando bem registrado isso, e eu tô vendo pelo seu movimento de cabeça, que você, e o Nilson também, que nós estamos concordando o quê? Quando falar polícia, que fique bem claro, é a polícia que é obrigada a cumprir ordem. Sim, claro. É obrigado a cumprir ordem. O cara vai dar uma motivação legal para ele fazer aquilo que ele está fazendo, porque ordem fora da legalidade... Bom, apesar que no Brasil hoje ordem fora da legalidade é o que mais tem, pô. É a especialidade da Virou Polícia moda. Federal, né? Virou moda. Vai lá e prende o cara, vai lá e prende. Não quer nem processo, saber. sem nada, enfim. Então, mas vocês... não sei se vocês concordam comigo, mas isso tem várias vertentes, né? Vários caminhos que, embora difusos, lá na frente se encontram para atrapalhar a vida tanto do policial, como ser humano, eu não estou falando da instituição como um todo,
e do trabalhador que está lá, que é o camarada que sofre pressão de comprar, de vender, de família, de conta para pagar, de agiota porque pegaram a mercadoria dele, o giro foi embora, ele não vai ter como levantar esse dinheiro do giro num banco, ele vai ter que partir para um agiota Não tem que banco cobra não. taxa absurda, vai ter que pagar. Então, é uma situação e o cara continua insistindo em trabalhar. Isso é que eu, E ele só tem isso essa é que eu opção. fico, nossa, dá vontade de pegar esses caras. Eu tenho certeza de uma coisa, eu vou falar um negócio aqui, eu tenho certeza de uma coisa. Eu acredito muito em Deus, né? E eu acredito que a mão vai pesar na cabeça. Eu torço para que esses caras tenham uma morte lenta, sofrida, porque o que eles fazem com o ser humano É muito. é É terrível. cruel mesmo. Eu quero que quando que eles todos já estão com o passaporte pronto vai pro capeta. Eu quero, nossa, que o capeta nos ouça agora, mas dê um tratamento especial para esses caras. Judie com categoria, sabe? Não deixa o cara desmaiar nunca. Deixa a alma dele sofrer pouquinho. bastante. Então, enfim, nossa, eu já viajei na maionese aqui. Ô, Maurício, Não, é porque é irritante isso. Não, Vamos voltar pro assunto aqui. Nossa. eu quero trazer algo que, dentro do que você está falando, que isso é fatos que precisa ficar registrado. O que mais entristece é que quando nós falamos entre conflito entre o trabalhador, nós estamos falando do trabalhador ambulante e do trabalhador policial, que o policial também é uma vítima. Sim. É uma vítima do sistema, e aí eu preciso falar, e falo sem medo, por favor, que isso fique registrado. Um sistema corrupto, e quando eu falo sistema corrupto, e perigoso. Quando, por exemplo, nós temos um governador que eu votei nele. E acredito, por muito que tem feito por São Paulo, eu acredito. Eu ainda posso votar nele. O que entristece, e posso mudar de opinião, por conta da hipocrisia. Porque quando você fala que você está investindo na Polícia Militar para combater o crime, e você vê como um gestor que a capital, igual a cidade de São Paulo, Símbolo, né? que é referência, porque o Brás, a movimentação do Brás, ela é referência para o Brasil inteiro. É impossível que um governador não enxergue isso. E saber que a polícia militar que ele está investindo para combater bandido está combatendo trabalhadores por não apresentar uma alternativa dizendo que o trabalhador é bandido. O governador Tarcísio de Freitas está dizendo que o trabalhador ambulante é bandido quando ele se cala diante dos absurdos que já é manchetes no Brasil e no mundo. Tanto pela mídia social, quanto também como a mídia estabelecida, da meio de comunicação, a das televisões. O massacre, as coisas, os absurdos que está acontecendo. E o triste é que eles colocam para os comandantes honrosos, policiais, comandantes, que eu me comunico muito bem, eu não posso generalizar a classe Eu já xingo. por conta de todos, por conta da ação de um, como também não posso generalizar todos os trabalhadores ambulantes, porque um também cometeu uma ação desonrosa, que isso acontece em todas as classes. Mas o que que acontece? O que é vendido para os comandantes que fazem essas operações é que nós somos bagunceiros, não queremos ser organizados, e quando nós conversamos com os comandantes, batemos o papo, que eles param nos ouvir, e nós falamos que nós levamos propostas de organização para organizar o trabalhador ambulante para a prefeitura por diversas vezes, a visão daquele comandante, pode acreditar, no decorrer dos dias é diferente. Até a ação dele para combater é diferente, que ele já entende que o trabalhador está sendo vítima dele, que ele está sendo vítima das autoridades que delegam as ordens para ele cumprir com aquilo. Então, muitos policiais não sabem. Eles acham que a gente está ali, o trabalhador ambulante está ali porque ele quer, ele não quer ser organizado, e não é. Que ele é bagunceiro. Ele é bagunceiro. Mas quando você conversa aí, eu converso com muitos. Mas Adriano, não É o sabia sentimento, disso. né, que levam pros caras. Nós não sabíamos, vocês já levaram proposta? O tempo Já todo. diversas, aí a gente vai explicar. Ele, poxa, isso é um absurdo. Aí ele se sente usado pelo alto comando, que enxerga a corrupção que há, por isso que eu falo um sistema corrupto, enxerga a corrupção que E acha que tem todo mundo tá e dentro. sabe que enquanto não legalizar, a corrupção não acaba. Porque se você tá legalizado, por que você vai se corromper? Se eu tô legalizado com documento, o cara vai me pedir dinheiro, aí eu não dou. Eu não vou dar 10, não vou dar 20, não vou dar nada. Eu tô legalizado, meu amigo, você não vai levar nada das minhas mãos. Então ele pode, mas ele quer alimentar o crime. Eu acho que faltam uns 10 minutos aí, né, ô João? Deve estar faltando uns 10 minutinhos só, né, para acabar.
Não, tá, Não. mas é que começou a marcar 10, né? Começou a marcar um pouquinho depois. 46 aqui. É 50 é o que eu tô falando, é o que eu calculei aí. Então, temos 10 minutos e não vou perder esses 10 minutos de não deixar ele na tua boca, que eu tô gostando de ouvir pra caramba. Desculpa que eu falo muito Não, também. eu gostaria que Já você. falei até do Eu diabo. gostaria aqui. que você me fizesse algumas perguntas aqui, se não fica registrado. Você faz a resposta. É, você faz a resposta. Você pode, Porque senão É. faça a resposta. Eu pode tô te falando. tocar, você pode concluir o que você quiser. Aqui é pra você abrir o coração, né, Maurício? Você Não. tem 10 minutos. O que você quer que eu pergunte pra você? Vamos lá, vamos fazer assim. Bem, Não, fala. é bem para sobre a questão, aí eu vou explicar no final o porquê. Sim. Sobre a questão, quando se fala de corrupção, as últimas matérias que houve de denúncias sobre sobre a gestão da Subprefeitura da Moca, por exemplo. Eu precisava disso. Então tá bom, só Vamos lá. falar. Isso seria Então importante. já tá perguntado. Tá perguntado, Adriano. É só você responder. Se Eu vou- perguntou, é. você já vai dar a resposta. Adriano, nos responda. Considere essa sua fala a minha pergunta e Ah, eu tá. pergunto para você. Lance de corrupção, essa. O que é que você tem que falar subprefeitura sobre da a Moca? Moca. Isso. O que você tem para falar? que é que você disso? tem pra- Pronto, tá registrada Para a nos pergunta. dizer. Bom, tem surgido aí realmente esses vídeos comprometendo alguns agentes públicos da Subprefeitura da Moca, pessoas que eu tenho tido reuniões e uma boa comunicação, e às vezes a gente acaba sendo mal interpretado. Diante do que tem acontecido desses vídeos, ô Maurício, Neilson, eu falo por mim, da minha parte, a Subprefeitura da Moca, nós temos um subprefeito com uma coordenação muito, muito segura. Quando estou lá, nós conversamos, sempre nos dá uma orientação, né? Infelizmente, a gente sabe que está limitado. Comigo, aos meus olhos, o que eu tenho visto, não tenho visto nada de errado, ao contrário, enxergo eu vou citar aqui no nome, não sei se pode ser falado, Pode. Não mas pode, vou falar deve. aqui, o coronel, subprefeito Marcos Vinícius Valério, tem ali o seu coordenador, Xavier, tem também o coronel Arrisson, que para mim são pessoas que durante esses 2 anos, nos reunindo, conversando, tratando do assunto do comércio ambulante, nunca houve nada obscuro, nunca enxerguei nada. Então, o que eu tenho é gratidão pela atenção que eles me recebem, mesmo não me atendendo às demandas que eu preciso e entrego, mas são muito cordiais no atendimento e eu sei e fica certo dos limites que também eles têm para poder fazer aquilo que às vezes gostariam de fazer melhor, dentro daquilo que eu estou pedindo, mas a gente entende que tem as limitações, mas nos orienta. A gente busca sempre uma alternativa para apresentar para o prefeito, que é o grande responsável que pode dar a canetada. Então, não tenho nada para falar a respeito da conduta deles, a não ser que o que eu enxergo são homens coronéis e comigo tem sido de forma muito, muito verdadeira. Tem Mas é que às vezes, ô Adriano, você é jovem, você tem quantos anos? 44. É fiote. Eu tenho 21 a mais, eu tenho 65. Com essa carinha de 64,5. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse funcionário público, ele é um funcionário público, todos são. Sim. Esse funcionário público, são os coronéis que você está falando, eu não os conheço, mas eles já têm uma idade, né? Têm um histórico, e eles não vão se sujeitar a viver tomando 10 conto. Camelô. Com Não certeza. vão. Não enxergo se isso sujeitar. neles. Eles não vão se sujeitar. Não enxergo O camarada não vai se sujeitar. Sabe? Porque ele tem história, ele tem caráter, ele tem currículo. Ele não vai jogar isso na lata do lixo. Eu acho muito difícil. Muito difícil. É diferente, por exemplo, quando você fala, pô, vou tomar 10 conto como o ex-marido da Glaze Hoffman, lá, o Bernardo, Paulo Bernardo, que ele tomava lá 2, 3 reais dos aposentados nos empréstimos consignados, e que ele enfiava, ex-marido da Glaze Hoffman, na época ele estava casado com ela, e ele tomava lá 2, 3 reais de milhões de processos de empréstimos consignados. A gente está vendo o caso do INSS agora. É 10, 15 reais de uma associação, Mas é muita grana. mas também são milhões de aposentados. Então a gente está falando em bilhões de arrecadação, né? Então um camarada desse não vai se sujeitar a tomar lá um dinheiro, até porque se ele pegar ele vai ter que repartir com outras pessoas, vai ficar com 5 conto, 10 conto a mais no salário no fim do mês. Ser escrachado. O cara não vai ser um idiota de fazer Querer aquilo. ser escrachado Então- não é possível. Então a certeza. gente separa, e até quando chegam as denúncias,
Eu sou um jornalista que quando chega a denúncia eu paro e presto atenção, sabe? Não, não é isso. A gente tem casos que, e a mídia que você disse, tem essa mídia que vive disso também. A gente está falando da Que é polícia, importante. e tem o pior, né? que é o jornalista. Que é aquele que, é verdade, tem o jornalista, eu vou te falar, são universidades Ele quer que a formam matéria. jornalistas todos de esquerda, e a esquerda, para mim, só é formada por Terrorismo. bandidos. Eles querem o quê? Viver às custas do próprio Estado, fazendo o Estado receber a grana da classe média e xingar a classe média. Você tem um presidente que fala que a classe média é impossível, que quer 2 TVs em casa, uma só tá bom, e quando ele dá essa entrevista, ele tá com um relógio de 85 pau no pulso, um tênis de 4 mil reais no pé. Então a gente sabe dessas distorções, desse discurso. Deixa eu só ver aqui, Nelson, que tá agora faltando bem menos. Mais alguma coisa que eu tenho que perguntar para você, já fala. Porque aqui é Solta a assim, ó. voz. Aqui é assim. Se você ver. Você já dá É a pra você resposta falar. da sua pergunta. Em relação à questão à diretoria do sindicato, que me foi feita a pergunta, o que eu tenho a dizer é que eu estou muito honrado com a diretoria que foi formado para nós estarmos hoje representando os trabalhadores ambulantes, né? Quero destacar aqui, viu, Maurício? Deve ter visto em alguns vídeos uma pessoa que, para mim, tem sido uma mãe, né? Na verdade, eu vou te dizer que é quem me guarda através das orações, que além da minha mãe, mas a irmã Zenaide. A Zenaide é uma guerreira que luta em prol dos trabalhadores, sempre com a intenção de que ele possa montar sua banca e trabalhar. E ela confiou que eu pudesse estar ali presidindo, que na verdade, quando nós organizamos, poderia ser ela, até a presidente, o Francisco, que foi mencionado aqui, e ele sabe do respeito. Ele não quis participar do quadro de diretor, né? Mas, Adriano, o que você precisar, eu estou aqui. Sempre que preciso, está ali, me dá um apoio. Essas pessoas são pessoas que eu tiro o chapéu e é quem me fortalece, né? Eu não me sinto sozinho, eu me sinto seguro com eles ali me ajudando, porque muitas vezes o Nilson não tem tempo, né? Mas por telefone tá sempre dando respaldo, tá sempre me orientando, e aí eu vou tomando as medidas, e na rua, diretamente na rua, eu tenho eles dois ali, além dos demais diretores, a Zenaide e o Francisco, que são a minha estrutura na rua. Então a gente está acabando agora, mas antes de você dar tchau, e o Neuza também, vou deixar um recado aqui para o pessoal que pode estar assistindo, do Brás. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente já falou aqui da diferença do sindicato e associação. A associação é livre, são pessoas que podem se associar de diversas formas, tanto que vocês têm aí um monte de associação. Tem as melhores, as que tem gente mais capacitada para realmente defender essa categoria, mas o sindicato, ele é diferente da associação. Ele tem a representação legal da categoria. Então, eu vou dizer aqui para vocês, sem medo de errar. Eu também faço críticas a sindicatos, a sindicalistas. Não ao sindicato, mas a sindicalistas. Depende de quem está na Diferente. frente do negócio, também é diferente. outra bandidagem. Então, vamos lá. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Procurem o Adriano, procurem o sindicato. O sindicato, estando forte, ele consegue representar, sim, o voto que esse político vai atrás e vai lá procurar vocês. Então, o dinheiro que é gasto, eles podem fazer a denúncia disso, eles podem trabalhar como representantes da categoria. Isso é legal, isso é o que está na legislação. Eles têm essa autorização, diferente de uma associação que pode até intermediar uma conversa, mas não tem a competência legal para assinar um acordo, seja ele qual for. Então, o sindicato tem, procure a SIMP, que é uma associação, eu estou falando para vocês de várias, mas o Neilson está lá desde sempre. Então, é um cara que sabe. Eu vou lá, o Maurício vai lá e monta uma lá, saio convencendo as pessoas, então, um dia vocês estão no lugar errado. Então, tem a SIMP, que tem o quê? Alguém que está à frente, que tem tradição, conhecimento, sabe o que está fazendo, e hoje, e em apoio, e está aqui também, em apoio ao sindicato, que eu vou, mais uma vez, para finalizar, não tem nada melhor do que estar sindicalizado para poder dar poder ao seu representante, no caso o Adriano, para que ele tome providências na justiça, junto ao Estado, de forma legal, e que ninguém vai poder falar nada disso.
esse espaço. É Adriano, só tchau agora. ô, tchau. Nilson. Não, esse espaço é para isso mesmo, né, Maurício? Para Eu acho vocês que é. aí. Tá? Pode contar com, né, Maurício, com Sim, esse eu acho espaço. que é isso. Quero agradecer, fiquei muito feliz, a primeira vez no podcast, mas me senti bem à vontade, me senti em casa, pelas pessoas que compõem aqui, a forma que fui recebido, né? Então, fico muito grato e feliz por dar esse espaço para falar e tratar das questões do comércio ambulante da cidade de São Paulo. Agradecer aos ouvintes, aos nossos associados que têm nos confiado. Maurício, sempre que precisar, e abrir o espaço para que nós possamos expressar algo que chegue até a opinião pública, porque o poder público ele já tem conhecimento, porque nós temos enviado proposta. Mas para que a opinião pública conheça o governo que tem e a forma que está tratando o comércio ambulante, a gente fica muito feliz e grato aos senhores por dar esse espaço para nós. Então, muito obrigado. Então tá bom. A gente é que agradece de verdade a sua presença aqui. E a gente tá indo embora, certo, seu Nilson? Então, tá certíssimo. Obrigado mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer esses cortes. Tem muito corte para fazer aí, para É. mandar para esse pessoal todo. E É. olha, até o próximo Quem Pode Pode. Podcast. Até lá.